Esse tipo de jogo, ao mesmo tempo que revolta pela maneira tosca que o Corinthians tomou o empate, seja por conta da arbitragem, por ter jogado muito abaixo do primeiro tempo no segundo, pelo Charles não ter matado a jogada no início do lance, pela falta que foi tosca naquele momento e imprudente e que não foi também, a gente volta pro árbitro. Ao mesmo tempo que tudo isso aí causa revolta e deixa todo mundo possesso, todo mundo puto e todo mundo vem aqui com o capeta no corpo pra poder trocar ideia, a gente também precisa entender que causa um certo nível de esperança, porque nesse início da temporada, o Corinthians e a torcida, ela precisa prezar por desempenho, e não dá pra falar que o desempenho do Corinthians foi digno de um empate na Vila Belmiro. O Corinthians merecia ter vencido, apesar de ter sido um time incompetente para não ter matado o jogo nas oportunidades que teve. Isso aí é inegável. A gente fez um primeiro tempo de bom nível, um segundo tempo equilibrado até determinado ponto. Eu acredito que as mudanças do Dorival Júnior fizeram com que o time do Corinthians perdesse muito do meio campo. As mudanças não fizeram sentido, colocar o Garro naquele momento, e temos muito o que trocar ideia a partir de agora, beleza? E aí eu não sei nem por onde eu começo. Se eu começo falando sobre a arbitragem, porque o Corinthians foi sim prejudicado pela arbitragem, pelo Lucas Caneto Belotti, que é péssimo árbitro, inexperiente, não podia ter pego um jogo desse tamanho, né? Porque um Corinthians e Santos, um Santos e Corinthians é sempre um clássico, e clássico é difícil jogar, ainda mais um árbitro que se perde completamente. A gente vai falar sobre isso aqui, não sei se eu começo por isso, sobre a boa partida do Yuri Alberto, que consegue na mesma jogada virar o Messi, sofrer um pênalti incrível, errar um pênalti tosco e depois logo em seguida fazer um golaço de canhota batendo no contrapé do goleiro. Enfim, vamos falar também sobre a boa partida do Yuri Alberto. Se a gente fala sobre as mudanças do Dorival, que tem vida curta no Corinthians, se der a lógica, o Dorival não começa a Libertadores da América. Eu poderia perguntar pra você que tá assistindo por onde eu começo, mas como é um vídeo gravado, eu vou pra onde a minha cabeça for deixando aqui, até porque eu não tenho roteiro, e a gente vai conversando. Eu vou tentar desabafar e tentar manter o pé no chão ao mesmo tempo. É muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, todas essas coisas aí que ajudam demais o canal a continuar existindo. Não deixe, se você também tem condição aí de fortalecer financeiramente através do Pix, tá nossa chave Pix aqui no primeiro comentário fixado. Mande o valor que você achar melhor aí, às vezes você tem condição de mandar 10ão, 100ão, 50ão, vai ajudar demais para que a gente possa continuar aqui trocando ideia com vocês. Hype o vídeo, siga as outras redes sociais, esse monte de coisa, e se por acaso você tem uma marca, se liga só. Quanto tempo dura 30 segundos? Você provavelmente deve pensar que são 30 segundos, meio minuto ou simplesmente pouco tempo. Mas a verdade é que em 30 segundos uma marca pode ser vista. E quando falamos em sucesso no mercado, isso é fundamental. É o que faz algo ser lembrado. Quer fazer com que a sua marca apareça neste espaço? Entre em contato com a nossa produção e saiba mais. Ainda faltam alguns segundos. Realmente é muito tempo. Eu acho que eu vou tomar um café. Vamos falar primeiro sobre Lucas Caneto Belotti, a arbitragem tenebrosa que tivemos, auxiliado por um VAR que era aquele VAR que deu o cartão trocado pro Gabriel e o Maicon aquela vez, ou seja, um árbitro de vídeo que já tinha problemas com o Corinthians e um árbitro completamente inexperiente durante a partida. Quem também acompanha o canal Papo Fiel sabe que eu não gosto de falar de arbitragem. Eu acho que chegar aqui depois de um jogo que jogou mal, ou depois mesmo jogando bem, e tentar colocar muito da responsabilidade para arbitragem, normalmente parece choradeira, parece aquele mimimi, parece frescura, e eu não gosto de adotar essa linha aqui. Muitas vezes eu sou criticado pela própria torcida do Corinthians por deixar de lado alguns erros que são cometidos contra a gente, porque quando tem erro favorável pra gente, aí a imprensa toda fica 6 meses falando. É até por isso que eu até prefiro quando vai jogar um clássico, um jogo assim, que a gente ganha roubado mesmo, porque os caras já vão falar de qualquer jeito. Mas dessa vez não dá pra passar batido a arbitragem tenebrosa do Lucas Caneto Belotti, porque ele deixou de expulsar o maluco do Santos, que eu não vou lembrar quem que é, acho que era o Zé Ivaldo, quando ele dá aquele carrinho, sendo o último homem, e aí era óbvio que não era um lance interpretativo, não era no Yuri Alberto, né, foi no André esse carrinho, né, ele deu um carrinho no André na frente da área, era o último homem, o André iria finalizar de canhota, poderia ou não fazer o gol, mas era um lance incisivo, e na regra, tá, que tem que ser expulso, e é claro que passou batido, um ou outro fez
um comentáriozinho na transmissão que eu tava assistindo pela HBO lá, mas acaba passando batido. Depois teve mais um carrinho em cima do próprio Yuri, por isso que eu tava confundindo, no segundo tempo, que o Yuri tava indo sentido ao gol, o cara dá o carrinho por trás, e aí a partir de agora já não era mais pra cartão vermelho, apenas um cartão amarelo. E também mais um momento que era pra ter sido expulso o Igor Vinícius, na hora que ele fica adiantado na frente da barreira, ele atrapalha o lance, pela regra é amarelo por indisciplina naquele lance, ele já tinha amarelo e o árbitro resolveu não dar. É o famoso 2 pesos e 2 medidas que a arbitragem sul-americana e a arbitragem aqui da América do Sul, ela sempre consegue pecar. Não segue um critério, não tem capacidade de seguir uma linha de raciocínio e prejudica o jogo, prejudica os times, e no caso de hoje o Corinthians saiu prejudicado nessa arbitragem muito ruim. Mas nem foi o pior tudo isso que eu falei, porque no último lance da partida, ali nos acréscimos, não no último, mas nos acréscimos, que o cara sai no contra-ataque, o Charles não mata a jogada, o Gustavo Henrique dá um carrinho claramente na bola. A bola desvia, pega o cara depois de encostar na bola na frente do árbitro. O árbitro tava a 3 metros do lance, de frente, com clareza, não tinha ninguém na frente. Ele conseguiu não só dar falta, como ainda dar cartão amarelo para o Gustavo Henrique, na falta que depois originou o gol na falha do Hugo Souza. Ou seja, foi uma arbitragem completamente fora da realidade. Foi uma arbitragem que num lance ele quer punir o Dorival por ter feito o quadradinho no ar lá do VAR, porque não pode na regra, mas todos os caras fazem isso o tempo todo e não dá nada. E aí, se fosse o contrário, seria um burburinho, uma desgraçada pra todo lado da imprensa aí. Então vale a gente frisar que hoje o Corinthians perdeu um pouco por culpa sua e muito por culpa do árbitro. Tudo bem que no segundo tempo fez um segundo tempo abaixo da média, fez um segundo tempo, principalmente comparado ao primeiro tempo, muito longe do que poderia oferecer ali com as vulnerabilidades do Santos, mas não foi por isso, não foi pelo nosso desempenho apenas que a gente perdeu, então o Corinthians sai prejudicado. Aí é claro que vai brotar essa meia dúzia de santista que existe aí, vai querer comentar aqui, falar do tal de reembolso, aquelas mesmas coisas que os caras falam quando não tem argumento nenhum, vomitando falácia de Milton Neves por aí, de apito amigo, né? A gente já sabe que isso aí não existe, qualquer pessoa de bom caráter e que consiga conversar futebol de maneira decente sabe disso, certo? Então tá feita aí a ressalva sobre o Lucas Caneto Belotti, que não apite mais jogos do Corinthians, tá bom? Aí a gente tem que falar sobre a nossa diretoria. Eu tô esperando, eu tô aguardando quando a nossa diretoria vai realmente ter pica grossa nos bastidores, para que, se a Federação Paulista ou a CBF escalar esse arrombado pra qualquer jogo, falar assim: não vamos jogar, a gente não entra em campo com esse cara pitando. Ponto. Porque o primeiro jogo, que foi com a Daiane Muniz, foi muito bem apitado. Aí depois teve aquele outro maluco lá que é meio tendencioso também, mesmo a gente perdendo pro Red Bull Bragantino. Foi um jogo que não comprometeu tanto assim e tal, né? Vai passando. Tem algumas arbitragens que passam, mas o Corinthians ser putinha de bastidor, como normalmente acontece, isso aí não deve ser admitido. O Lucas Caneto Belotti não pode chegar perto do apito mais em jogos do Corinthians, pelo menos tão cedo. Até fazer uma reciclagem, até explicar de onde que ele tirou nessa falta do Gustavo Henrique no último lance, que foi fundamental pro Santos conseguir o empate e quase a vitória. Falamos sobre a arbitragem, perfeito. Se vocês quiserem, você que tá assistindo aí quiser marcar a minutagem aqui pra ajudar o seu coleguinha, né? Às vezes você fala assim, pô, quais foram os assuntos que foram abordados? Arbitragem, fulano de tal, pode marcar aí a minutagem, que aí vai ajudar os carinha ali que quer ver só sobre determinado ponto. Yuri Alberto, vamos falar de coisa ruim e coisa boa ao mesmo tempo. Yuri Alberto, ele consegue ser a pior desgraça de jogador possível. Por quê? Porque ele consegue, na mesma jogada, ser um Lionel Messi melhorado. O Lionel Messi no auge do Barcelona, ele foi lá e conseguiu tirar aquela jogada arrastando os caras e passando no meio de 2 e tal, levar pra área, sofreu uma falta linda. Na hora eu fiquei assim, impressionado, falei pra primeira dama, caralho, que porra que o Yuri Alberto fez aí, meu Deus do céu, que jogador é esse Yuri Alberto? Olha só, do nada ele vira o Messi. Aí ele vai bater o pênalti, aí ele bate o pênalti, que dos últimos 5 pênaltis cobrados pelo Yuri Alberto, 4 ele errou. Deveria acontecer de vir uma ordem de cima, e de cima eu tô falando de cima do Dorival Júnior, falar, Yuri Alberto não pega a bola pra bater pênalti nunca mais no Corinthians. Acabou. Se você dos últimos 5 errou 4, você não pode, ou ele não treina, ou ele é um pipoqueiro pra pênalti, não pode bater. O que acontece no lance seguinte? No lance seguinte ele pega uma bola na ponta, finaliza muito bem de canhota, o goleiro espalma, o Gabriel Brazão, sobra pra não sei quem, acho que foi pro Matheus Bidu.
finaliza, a bola sobe pro Yuri Alberto, ele corta pra canhota, detalhe, ele é destro, tá? Eu acho que ele é canhoto, na verdade, tá? Ele corta pra esquerda, o Gabriel Brazão arma pra pular no, sabe, no ângulo dele, né? Porque o Yuri Alberto, qualquer cara que vai abrir pra esquerda assim, vai tentar chapar na gaveta. Abre pra pular, a hora que ele arma, o Yuri Alberto bate no contrapé dele, um puta de um golaço embaçado, um golaço foda. E aí você vai falar o quê? Não vai falar o quê? Ótimo, né? Porque o Yuri Alberto conseguiu fazer um golaço e não só ele acrescentou nessa parte ofensiva nesse momento, mas defensivamente o Yuri Alberto tava um monstro. Teve um chute do Gabigol lá que ele soltou uma porrada, um torpedo, ele tirou de cabeça. Tiveram várias bolas na área que o Yuri Alberto tava lá. Marcação também de conseguir dar o primeiro combate fora da área, ajudando o lateral a marcar. Uma partida excelente do Yuri Alberto, apesar de em determinados momentos ele ser o Yuri Alberto. Infelizmente, esse foi o lampejo positivo que ele teve. A gente até já esperava que contra o Santos é o time que ele adora fazer gol, contra o Internacional é o time que ele adora fazer gol, contra o Atlético Goianiense é o time que ele adora fazer gol, então a gente já esperava que ele pudesse render. Tem alguma coisa mística no Yuri Alberto que gosta de jogar contra o ex-clube dele. Perfeito, mas isso foi a exceção na temporada até agora, então vale a pena você sossegar o seu cu, que já deve estar piscando pra poder falar assim, ai, o Yuri já tá piscando o cozinho, já assim, né? Segurar a ansiedade, porque o que foi o Yuri Alberto nos dois jogos que ele tinha atuado, né, Red Bull Bragantino e o São Paulo, foi tenebroso. Nesse jogo quase foi tenebroso, quando ele erra o pênalti, depois ele conseguiu corrigir, sendo o puro suco desse jogador que a gente tem no ataque. Eu não consigo ter sequer, eu tenho boa vontade com o Yuri Alberto, eu não consigo chegar aqui e falar que ele não tem vontade, que ele não corre, que ele não se movimenta bem, isso aí eu nunca falei, mas eu não consigo enxergar o jogador que vocês enxergam aí apenas por conta desses gols. Foi uma partida boa do Yuri Alberto, tá bom? Que depois vale a gente ressaltar vários outros pontos, como eu falei, tiveram várias coisas além do gol que o Yuri Alberto, na hora que ele sofre a falta, que era, no meu ver, lá pra expulsão, não teve, e participar de algumas jogadas interessantes pra gol, algumas finalizações, isso aí foi tudo bem legal do Yuri Alberto. Beleza, falamos sobre o Yuri Alberto. Agora vamos pro nível de desempenho e as mudanças do Dorival. Eu vou só colar aqui rapidinho, tá bom? Porque o meio-campo hoje, o que matou o Corinthians no segundo tempo não foi nem apenas a nossa queda de rendimento, mas foi a queda de rendimento por conta das mexidas do Dorival. Explico, tá? A primeira substituição dele foi tirar o Carrijo e colocar o Rodrigo Garro. Qual que era? O Carrijo não jogou porra nenhuma mais uma vez, então não tô nem falando em que fez errado em tirar o Carrijo, tô falando que fez errado em colocar o Garro naquele momento. A gente tá ganhando o jogo, naquele momento também não valia a pena você recuar o jogo, mas você precisa colocar alguém que esteja com ritmo de jogo. E aí o Carrijo, que tava comprometendo pelo nosso corredor direito, ele não tava conseguindo render. Você coloca um cara fora de ritmo, que no primeiro passe já joga direto pra linha de fundo, e ele não consegue compactar, e depois a próxima substituição é pra corrigir o erro que você cometeu, não dava pra esperar que o Santos viria pra cima naquele momento, iria jogar com mais intensidade, iria tentar aproveitar as beiradas, e você opta por colocar um cara que tá sem ritmo de jogo ainda, o Rodrigo Garro, que já não vinha jogando tão bem na temporada passada. Uma coisa era colocar, tava 2-0, aí você dá uma minutagem, de repente num jogo um pouco menor aí contra um Velo Clube de Rio Claro, coloca o Rodrigo Garro, vê como é que ele desempenha. Não gostei dessa primeira substituição, isso aí foi fundamental para a queda de rendimento. E quando ele coloca o Charles no lugar do Matheus Pereira e colocou como é que é o nome? O Gabriel Paulista no lugar do Ranielli, a entrada do Gabriel Paulista, basicamente, no lugar do Ranielli, você tá falando para o Vojvoda que estava do outro lado. Seguinte, pra mim 1-0 tá top, tá excelente. Vou recuar minha linha aqui, aumentar a minha estatura de zaga, o meu primeiro volante de combate aqui, eu vou colocar um cara que não tem a saída de bola que ele tem, que é o Charles, e aí eu compacto uma linha. Tanto que o Gabriel Paulista nem foi visto, e o Charles foi aquela meba de sempre, participando diretamente do gol que a gente tomou. Porque se a gente desconsiderar que aquela falta que o Gustavo Henrique fez e que não foi falta, vamos supor que aquela falta tivesse sido de verdade falta, tivesse acontecido num universo paralelo aí, o Charles não matou a jogada no início, que é uma coisa básica que você aprende no Sub-15, que o cara tá saindo no contra-ataque, você tá ganhando de 1-0, acréscimo do segundo tempo, puxa a camisa, toma um cartão amarelo, beleza, acabou, mata o jogo ali.
tá? Entra, pisa na frente da bola, fica na frente da bola, mas não, o Charles é incapaz de fazer esse tipo de coisa. Portanto, o desempenho do Corinthians, que no primeiro tempo foi um desempenho bom contra um time vulnerável do Santos, porque eu assisti o jogo do Santos contra o Guarani, e assim, o Santos é assim, uma pobre de recursos dentro de campo. A gente conseguiu sobressair enquanto isso em cima dos caras no primeiro tempo, no segundo tempo caiu por ritmo, né, em cima disso por conta das escolhas do Dorival Júnior. E aí o jogo em si, por ser um clássico, quando a gente pensa em resultado, o resultado, empatar fora de casa, na Vila Belmiro, um clássico, não dá pra falar que é um resultado ruim, né? Não dá pra falar que, pô, cara, isso aí deu ruim pra nós. Não, foi um empate, ok. Só que o problema é que a gente já tá no quarto jogo da temporada e a gente tem uma derrota sendo humilhado pelo Red Bull Bragantino, um empate que era para ser uma derrota para o São Paulo jogando em casa e agora um empate com gosto de derrota para o Santos, porque a gente merecia ter tido um pouco de sorte melhor. E o outro jogo a gente ganhou apenas da Ponte Preta, que não fez gol em ninguém até a quarta rodada e que era simplesmente um saco de pancadas no campeonato, com problema de transfer ban, com crise no elenco, com greve no elenco, e inclusive o São Paulo também nessa mesma situação. Ou seja, isso passa como confiança para a torcida, passa na verdade desconfiança, não só para a torcida, como para a imprensa que vai aproveitar tudo isso aí. Você acha que a imprensa vai lembrar do árbitro para esse jogo? É claro que não. A imprensa vai pegar e falar, ressaltar o erro do Hugo, vai falar que vai ressaltar o erro do Hugo, com razão, tá bom? Porque é o próximo tema que a gente vai falar aqui, mas não vai falar do Gabigol, vai falar do Santos de Pelé, entendeu? Vai falar que é reembolso, vai falar esse tipo de coisa. É isso que a imprensa vai alimentar, uma parte da torcida vai alimentar, né? Como ou você é corintiano ou você é anti-corintiano, o resto de todos os outros torcedores também vão alimentar, e é isso. Se a gente não falar, ninguém mais vai dar esse papo como deveria ser dado. Hugo Souza, se por acaso esse vídeo chegar em você, por acaso você tá pensando muito na seleção brasileira? Muito mesmo, assim, já tá com o cheirinho dos hambúrguer norte-americano, já tá sentindo lá tequila del México, já tá sentindo lá não sei o que lá que tem no Canadá, você já tá muito focado? Cuidado que muito focado na seleção brasileira pode ser que você nem vá. Então é preciso estar concentrado e no Corinthians, porque graças ao Corinthians é que você tá na seleção brasileira. É graças ao Corinthians, dos desempenhos que você mesmo teve, e é claro que a gente vai lembrar de tudo isso, é claro que a gente vai ressaltar tudo isso, valorizar tudo isso, mas passado fica no passado. Deste ponto pra frente, você precisa jogar bola. O Corinthians precisa de ter alguém no gol que passe confiança. Contra o Red Bull Bragantino, foi pro gol, gol. Contra o Santos, bateu no gol, gol. Contra o São Paulo, cabeceou no gol, gol. Então toda a bola, nesse ano, na temporada 2026, você, Hugo Souza, não fez diferença. E pra ter um goleiro que não faz diferença, não precisa ter. E eu acredito que ainda seja o ritmo de jogo, você pegou virose, você tá desconcentrado por algum motivo que seja, mas se tiver qualquer nível de influência de seleção brasileira, cuidado, porque daqui a pouco vai um Léo Jardim, vai um próprio Brazão, vai qualquer coisa assim, e você fica aí amargando porque fica aquele goleiro vitamina, né? Bateu, tomou, então vale essa ressalva. É claro que o Hugo Souza falhou, tomou um piruzaço, pra mim o pior peru, depois daquele contra o Vitória, que ele tenta sair jogando e entrega a bola pro cara do Vitória na reta final do Campeonato Brasileiro de 2024, né? De 2024 ainda com o Ramon Dias. Esse aí foi o pior de todos. Foi realmente um frango. Entende você da minha audiência aqui quando eu falo que existe uma diferença entre bola defensável e frango? Isso é um frango. Isso é uma bola que é obrigação o goleiro pegar. Tá no canto dele e passa debaixo dele como se ele fosse um fantasma. E o Gabigol batendo a falta ali de uma maneira tosca e ele consegue aceitar esse tipo de gol. E a gente não passando essa confiança pra torcida, não passando essa confiança pro time, o próprio time começa a ficar mais receoso em determinadas jogadas, em determinados botes que vai dar no meio campo. E isso aí é uma influência muito negativa. Como o Hugo Souza já nos representou bastante, nesses quase 2 anos que ele tá no Corinthians, ele fez algo importante, foi campeão, pegou pênalti, fez várias defesas importantes, a gente vai deixar passar, mas alguém precisa falar isso. E é claro que eu vou ser criticado, é claro que alguém vai aparecer aqui e falar que eu sou ingrato ao Hugo Souza, tá? Eu não tenho que ser grato a ninguém, grata porra nenhuma, porque o cara tá lá, ele tá ganhando muito bem pra poder fazer a função que é defender, só isso. E defender o básico, não tô nem falando de defender essa bola do Gabigol no momento que a gente tá ganhando de 1-0.
E mais ficou faltando? Acho que eu já falei de tudo aqui. Se eu não esqueci de nada, eu posso até ter feito alguma anotação aqui, só pra não esquecer, porque eu não quero deixar passar batido aí. Já deixou o like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho, essas coisas todas aí. Eu não deixei de falar do árbitro, falei da falha. Matheus Pereira fez uma boa partida, então vale esse destaque também. O Matheus Pereira conseguiu entrar mais uma vez e ser um jogador importante. Eu sei que é muito cedo, tende a ser um jogador titular do Corinthians, mas vamos aguardar. Apenas 2 jogos, muito pouco, contra o time do São Paulo que tá meia bomba e contra o Santos tá meia bomba. Tem que ver em jogos maiores como é que ele vai se portar, mas até o momento está me agradando. Falha do Hugo, mesma coisa do jogo São Paulo, é verdade, né? Aconteceu a mesma coisa nesse jogo com o Santos do que aconteceu com o São Paulo. Se tivesse mais 5 minutos de jogo contra o São Paulo, a gente teria virado a partida. Se tivesse mais 5 minutos contra o Santos teria virado a partida. Tiveram 2 oportunidades depois que o Santos empatou. Vamos para as notas, primeira dama? Pelo amor de Deus, depois de muito tempo aqui a gente trocando ideia e tal, né? Comenta aí embaixo o que você achou da partida, é importante você comentar. E se você quiser participar dos nossos grupos no WhatsApp, no finalzinho desse vídeo eu vou deixar a arte aqui pra você mandar mensagem lá no, né, pro WhatsApp, tá? Tem vários, ó, as mensagens nos grupos aqui eu tô vendo, tem 999 mais, tem vários grupos, o grupo das minas tá com mais de 100 mensagens, o grupo dos membros mais de 300 mensagens, ou seja, os grupos estão bombando. Depois eu vou deixar tudo o número aqui, olha no primeiro comentário fixado, você participa dos grupos com a gente aí. Vamos pras notas, diga. E os assinantes lá do nosso Instagram, Dalba, já vão estar sabendo neste momento quem que você escolheu para ser aí o principal jogador, o primeiro e o segundo colocado. É verdade, quem é assinante lá do Instagram sabe antes tudo que a gente traz aqui pra vocês, pra gente poder trocar ideia, tá? Pior jogador da partida, não tem segredo, Hugo Souza, nota 0, porque além do Hugo Souza não ter acrescentado em fazer diferença defendendo, a saída de bola do Hugo Souza foi terrível, então ele não acertou em nada. Além disso, quando tava 1-0 lá com 20 minutos do primeiro tempo, ele tava demorando 2 minutos pra bater um tiro de meta. Tá cozinhando o jogo com 1-0 nos 20 minutos do primeiro tempo. Muito pouco, né? Nota 0. É a primeira vez que eu dou uma nota 0 para o Hugo nesse canal aqui. Nota 0 para o Hugo Souza. Mateuzinho, nota 5,5. O Mateuzinho, dentro da própria partida, ele oscila entre ser um Carlos Alberto Torres, em ser um Cafu da vida, e entre ser uma ameba completa. O Mateuzinho, ele muitas vezes ele estava bem presente defensivamente, na parte ofensiva não acrescentou em muita coisa. Pra mim foi uma partida oscilante do Mateuzinho. O Gustavo Henrique fez uma partidaça, todas as bolas que iam pra área o Gustavo Henrique estava muito bem colocado, não perde jogo aéreo. Tiveram vários momentos que se fosse um zagueiro um pouquinho menor, um pouquinho menos qualificado, a gente teria tomado o gol do Santos e a bola teria sobrado de alguma forma. O Gustavo Henrique fez uma boa partida. Não vou considerar que ele foi causador do empate, porque aquilo não foi falta. Ele não merecia o cartão amarelo e sequer falta foi lá do Lucas Caneto Belotti, como a gente já falou. Então tô dando nota 7 pro Gustavo Henrique. O André Ramalho, por outro lado, já é o contraponto, né? É o peso morto do lado do Gustavo Henrique, e o Gustavo Henrique leva nas costas. O André Ramalho teve uma bola que foi cruzada na área, e aí enquanto a gente tava pegando o rebote, ele tinha feito uma falta no cara dentro da área, sabe? Tomou cartão amarelo tosco, perdido. Teve algumas bolas que no 1 contra 1 que ele não consegue encontrar os caras. O André Ramalho tá triste, pra falar a verdade. Nota 4 pro André Ramalho. Matheus Bidu, nota 6. Achei uma partida melhor que a do Mateuzinho, mas ainda assim tiveram momentos. Teve um lance que ele fica cara a cara com o gol, que eu até falei pra primeira dama, falei, cara, esse lance aí eu queria chutar mesmo, né? O tamanho do gol ali livre pra ele chutar, mas ele poderia ter tomado uma decisão melhor, como um jogador profissional deveria tomar, tocado de lado, aproveitado melhor, finalizado melhor. O Matheus Bidu, nota 6. Raniel, nota 6. Achei uma partida justa do Raniel, enquanto a gente tava com o meio campo, você vai perceber que as notas do meio campo nosso foram boas notas, né? Raniel, nota 6, conseguiu ter uma saída de bola aceitável, sofreu faltas que foram importantes para ir dar uma cozinhada no jogo no primeiro tempo. E depois eu não teria substituído o Raniel, ainda mais pra colocar o Gabriel Paulista. Não faz sentido, só se fosse pra colocar talvez o Charles no lugar do Raniel, puxar o André pra primeiro volante, alguma coisa assim, faria até mais sentido. Mas quando você puxa um zagueiro no lugar de um volante que estava jogando de volante mesmo de fato e ajudando na saída, você mata a saída de bola do teu time, ganhando de 1-0 fora de casa, muito arriscado. Raniel, nota 6. Breno Bidon, nota 6. Achei uma partida também justa do Breno Bidon, que ele teve boas oportunidades de ajudar na criação. Algumas ele conseguiu, outras ele não foi bem sucedido, mas defensivamente ele estava muito bem. Ele conseguiu desarmar várias vezes os jogadores do Santos, ele compactava a linha muito bem, ele estava concentrado na partida. Breno Bidon, acho que até merecia uma nota maior. Vocês costumam falar que eu passo pano pro Bidon, agora deve ser uma dessas vezes, né? André, nota 6,5, achei muito boa a partida do André também, bem colocado, forte fisicamente, tomou um cartão amarelo ali sendo juvenil, né? Mas ele é juvenil por ser jovem, né? O Zé Rafael chutou a bola nele, ele estava em frente à bola, e aí o
árbitro completamente perdido na partida, deu um cartão amarelo também mais forçado, e aquele cartão, olha só que doideira, ele tava na frente da bola no lugar indevido na hora da cobrança de falta, no meio campo, ok? Beleza, amarelo pro André. O Igor Vinícius, na frente da barreira, numa jogada crucial, podendo gerar gol, estava na frente da barreira, ele não deu amarelo porque já tinha amarelo. Critérios, né? Critérios desse árbitro imbecil aí. André, então, nota 6,5. Matheus Pereira, nota 7,5. Achei uma partida bastante interessante do Matheus Pereira. Pouco vi ele errando. Ele tem, sabe, uma visão de jogo mais ampla. Vamos esperar mais tempo pra gente não ser muito emocionado aqui e ver se ele realmente vai ser tudo isso com a camisa do Corinthians. André Carrijo, uma partida tenebrosa. Mais uma do Carrijo que ainda não voltou de férias. Nota 3. Né? Nem tinha voltado de férias antes das férias, né? Porque ele tá... Já faz um tempo que o Carrijo já não é nem de perto aquele Carrijo que terminou 2024, que fez um bom campeonato paulista. O Yuri Alberto, melhor jogador da partida. Palmas para o sorrisinho da Capricho. Agora sim, hein, Yuri Alberto, né, cara? Aquele cara que na mesma jogada ele consegue ser um completo imbecil e na mesma jogada ele consegue ser um gênio acima de Pelé e Lionel Messi. Nota 8, um golaço que ele fez. Mais um, ele só sabe fazer golaço. Só de canhota, golaço, tirando os caras, é realmente acima da média o Yuri Alberto. A galera fica brava comigo aqui, hein? Nota 8. Dos caras que entraram, 2 eu deixei sem nota, porque o Gabriel Paulista eu não vi, simplesmente ele entrou e eu não vi ele nem compactando linha, nem fazendo saída de bola e nada, ou seja, a gente perdeu um Ranieri e ganhou nada, no caso. Vitinho, você viu o Vitinho também? Outra substituição que pra mim não fez o menor sentido. O Vitinho não prende bola, ele não é brocador, ele não faz pivô, ele não cadencia, ele não é criativo, ele não volta pra marcar, ele não... Nada, você simplesmente matou uma substituição. Quando a gente olha pro banco de reservas, eu nem sei quem tava no banco de reservas, deixa eu ver o que dava pra colocar além do Vitinho. Talvez até um Dieguinho fizesse mais sentido, porque você coloca lá pra puxar um contra-ataque e ter a velocidade. Um Dieguinho faria mais sentido do que o próprio Vitinho, mas é o Dorival Júnior, né? Dorival. E o Charles, nota 1. Ele só não foi o pior jogador da partida porque o Hugo conseguiu ser pior. Ele poderia, o Charles entrou já dando um balãozão pra cima, depois ele entrou errando um passe de lateral, e na hora que ele precisou matar o jogo, matar a jogada para que não acontecesse aquele contra-ataque, ele foi incapaz de fazer isso aí. Excelente. E o Dorival, mais uma vez, cavando a sua sepultura, muito em breve não estará mais aqui. Ele não vai estar, o Dorival não vai estar, primeira dama, mas o Alisson, o Alisson, essa beleza, esse craque que ele quer trazer do São Paulo, esse vai estar. E não tem um filho da puta pra poder falar. Não tem um, aqui no canal eu tô falando quase todo dia, mas aqui a gente tem pouco alcance. Aqui o pós-jogo dá, sei lá, 15 mil visualizações, as lives dão 5 mil cada uma. Nas outras redes sociais aí, TikTok, do Instagram do Papo Fiel, a gente tem bastante visualização, mas não chega nem com 1% da torcida. Então assim, o barulho que a gente faz é um barulhinho quase que de uma formiguinha caindo no meio de uma multidão no Rock in Rio, tá? Então não é quase nada. Agora, quem tem voz realmente tá deixando isso aí passar batido. E pior, eu vi grandes influenciadores, jornalistas falando que vale a pena realmente pagar para ter o Alisson, pagar todo o salário do Alisson, você dar uma compensação de metas e ainda ter a cláusula de jogar contra o São Paulo. Vai saber o que mais que o Corinthians vai abrir o rabo pro São Paulo. Isso aí é completamente absurdo e está acontecendo nos nossos narizes e a gente não tá deixando tá deixando isso aí passar batido. Eu tô falando, eu não, eu tô fazendo a minha parte, mas a torcida como um todo tá deixando passar batido essa bizarrice, porque o Dorival vai embora, aí a gente fica amargando esse Alisson aí com outro treinador qualquer que vai chegar, certo? Deixa o seu like, nosso WhatsApp, eu vou colocar aqui na tela, tá bom? Quase no finalzinho aqui, vou colocar aqui na tela, tem o QR Code, você aponta a câmera do celular pro QR Code, você tem um número aí que é o DDD 19 da região de Campinas, 95555-2551, se eu não tô muito enganado, e aí você manda lá, quero participar e vem participar dos nossos grupos. Tem também o Cartola do Papo Fiel, tá ligado? Cartola, você joga Cartola? Então entra aí na nossa Liga do Cartola, Liga do Adalba, e manda mensagem também no WhatsApp pra gente adicionar, tá pagando quinhentão essa liga e não paga nada pra jogar. Siga aí todas as redes sociais, TikTok Papo Fiel, Instagram Papo Fiel, X é canal Papo Fiel, tudo isso aí, hypa o vídeo, tem tanto recado pra que eu já esqueci de todos eles, pra ser honesto. Manda valeu, o valeu eu não pedi, né, primeira dama? O valeu talvez é porque as pessoas mandam em pouco, né? Mas quem chegou até aqui, comenta a palavra Hugo Souza, não, aí a galera vai ficar brava comigo, Hugo Souza, mão de alface não dá, mas pode colocar inseticida.
Comenta aqui embaixo. Sabe escrever inseticida? Aí vai ser ruim essa palavra também. A galera, pô, a gente tá falando aí que a galera não sabe direito, né? Fica difícil também. Melhor, manda aí, prova que você sabe escrever inseticida. Prova que você sabe escrever inseticida aqui embaixo e manda também um valeu aí pra gente que vai fortalecer financeiramente. Hoje eu estourei o tempo, provavelmente, né, primeira dama? Ficou quanto tempo aí, mais ou menos? 29. 20 e poucos? Então tá bom demais, é quase 30 e poucos, né? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias, tamo junto, é nóis.